Programa Visão Cristã volta já. Pensando em construir ou reformar, Nova Guararema é o lugar. A loja é especializada na venda de pisos, porcelanatos, hidráulica e argamassas. As melhores marcas líderes de mercado você encontra aqui. Em Bramaco, Vilagres, Delta, Duragres, Carina e muito mais. A Nova Guararema fica na rua 19 de setembro, número 273, no coração da cidade. Saiba mais seguindo as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook. Nova Guararema, a minha, a sua, a nossa melhor opção. Sucesso, mais sucesso. Mega FM. Voltamos a apresentar Programa Visão Cristã. Olá, bom dia e a paz do Senhor Jesus para você que está aqui conosco, participando na Rádio Mega FM 879, agora também aqui na página da rádio, página do Facebook. Hoje nós vamos falar sobre a tendência do pecado. Eu, pastor Daniel Rosisca, do programa Visão Cristã, assumi esse compromisso hoje de falar sobre essa tendência pelo pecado. Por quê? Porque o homem tem uma tendência para pecar. Quando eu digo homem, é o homem e a mulher, porque o ser humano tem essa tendência para pecar. Como se explica o fato de sermos inclinados para o errado, inclinados para o pecado, para aquilo que não pode, para aquilo que é proibido? Como se explica esse fato dentro da nossa natureza humana? É sobre isso que eu quero falar, é sobre este comportamento, sobre essa tendência natural, sobre esses desejos, essas vontades humanas, que nesta manhã eu quero falar um pouco, mediante a palavra do Senhor. Nós vamos ver, mediante as Sagradas Escrituras, buscar, não é ver, nós vamos buscar uma resposta simples, para que possamos desenvolver o nosso entendimento sobre isso, para que nós possamos desenvolver um raciocínio para entender este nosso comportamento diante da sociedade, diante da nossa família e diante de nós mesmos. Amém? Então eu quero que você compartilhe comigo, abrindo aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, onde a palavra do Senhor diz que a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondendo-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, dela não podemos comer, porque Deus sabe que se o dia em que dela comer, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para o entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se-lhe então os olhos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás?
Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor a Deus, a mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amém. Até aqui. Pai, dá-me sabedoria e graça para ministrar mediante esta palavra do Senhor para todas as pessoas que estão agora sintonizados aqui na Mega FM, aqui na página do Facebook, que estão nos acompanhando nesta manhã gloriosa de segunda-feira. Aqui nesse texto, queridos, nós percebemos com clareza a desobediência. A desobediência a Deus e a transferência de culpa. Sendo estes os dois primeiros pecados da humanidade. Primeiro, eu desobedeço a uma ordem de Deus. Primeiro pecado. Depois eu transfiro a culpa. Não assumo a culpa. Faço uma transferência, acuso outra pessoa. O segundo pecado. E olhando para os dias de hoje, vamos perceber que a humanidade continua desobedecendo a Deus e transferindo a culpa. Isso não mudou. Isso não mudou. Esse ainda é o golpe que Satanás usa contra o homem, contra a mulher, até nos dias de hoje, e ainda dá certo. Vocês lembram daquele golpe do bilhete premiado? Isso é antigo. O cara te vende um bilhete de loteria premiado e há quem compra ainda nos dias de hoje. É o golpe que continua dando certo em outras gerações. Satanás age como um ladrão estelionatário que aplica os mesmos golpes todos os dias e as pessoas ainda caem. As pessoas ainda caem. Por que ainda caem? Porque ainda caímos nesses golpes tão antigos, tão repetitivos. Caímos pelo desejo, caímos pela cobiça, caímos pela ganância, caímos pelo poder. Por que as pessoas compram um bilhete premiado? Não faz sentido. Se ele é premiado, a pessoa que está vendendo, é um prêmio de 100 mil, estou te vendendo por 5. Meu Deus. Não faz sentido. Porque as pessoas ainda investem nesses processos de pirâmide, de correntes, para levarem vantagem, para ganhar fácil, para serem mais espertos. Por que o homem e a mulher lá no Éden apostataram, desobedeceram e se apartaram de Deus? Toda a sua natureza ficou pervertida e se tornou pecaminosa por isso. Mas por que eles apostataram? Por que eles desobedeceram? Porque Satanás ali naquele momento disse: olha, se vocês comer, os seus olhos serão abertos e vocês serão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Então houve uma ganância,
houve ali um desejo de ser maior, de ser diferente. E a partir de então, toda a sua natureza ficou pervertida. A partir daquele momento, toda a natureza humana ficou pervertida e se tornou pecaminosa diante de Deus. Entendem isso? Estão me entendendo, meus queridos? A inclinação do homem, a inclinação da mulher é toda no sentido de afastar-se de Deus, porque foi assim na desobediência, de se opor à ideia de Deus e às suas exigências no nosso modo de vida. O que Deus nos pede nas Sagradas Escrituras é que tenhamos um modo de vida digno e moral. E para que nós tenhamos esse modo de vida digno e moral, nós precisamos obedecer a Deus e a sua palavra hoje. Lá no Éden, eles tinham um encontro diário com Deus na viração do dia e desobedeceram. Perderam esta oportunidade de estarem com Deus todos os dias. Um diálogo aberto. Nós hoje temos um encontro com Deus pela sua palavra. E podemos não ter este encontro com Deus quando nós negligenciamos a sua palavra, quando não lemos as Sagradas Escrituras, quando não obedecemos às Sagradas Escrituras, quando não obedecemos aquilo que Deus nos diz e deixou escrito nas Sagradas Escrituras. Nós apreciamos, o homem e a mulher aprecia a cobiça. Apreciamos aquilo que Deus proíbe. O proibido é apreciado. O proibido nos desperta uma atenção maior. Já perceberam? Que tudo que é proibido nos aguça uma curiosidade, nos aguça um desejo. E um desejo incontido, insaciável, que só será saciado de fato quando nós agirmos naquele proibido. No versículo 6 aqui nós vemos isso acontecendo. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar o que entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu. E deu também ao seu marido, e ele também comeu. Aquilo que é proibido, aquilo que nos é proibido, torna-se desejável. E por muitas vezes continua nos levando ao pecado. Ali no Éden, o homem e a mulher não continuou pecando, comendo daquele fruto, porque Deus barrou. Colocou um anjo com uma espada, expulsou eles do jardim, tirou eles para fora do jardim, colocou um anjo na porta. Vocês não terão mais acesso a esta árvore, a este fruto. Tudo aquilo que nos é proibido nos aguça uma curiosidade e um desejo de tocar, de ver, de revelar, de saber do que se trata, mesmo sabendo de consequências. Podemos concluir ou podemos dizer que não gostamos da espécie de vida que Deus nos chama para ter. Parece que Deus não está certo. Isso não é uma afirmação. Não é uma afirmação dogmática, não. São fatos, amados. São fatos. Tudo aquilo que Deus nos conduz a fazer,
nós fazemos desconfortavelmente até termos o pleno entendimento dele. Podemos observar isso no nosso dia a dia. Nós temos facilidade para ir numa balada, temos dificuldade para ir num culto. Temos facilidade de ficar horas e horas conectados com uma pessoa estranha no celular, temos dificuldade de orarmos 5 minutos a um Deus que nós conhecemos, sabemos quem é. Nós obedecemos a Deus muito mais por medo do que por respeito. Nós obedecemos a Deus muito mais por medo de perder a salvação do que por amor ou pelo prazer nas coisas certas, nas coisas corretas, que Ele nos oferece através das instruções bíblicas, através da sua palavra, através da moral cristã. De fato, amados, nós precisamos nos esforçar muito para obedecer, quando não precisamos lutar contra isso, porque a nossa natureza pede para fazer errado. Pede para fazer errado. A nossa natureza clama pelo erro. Isto é uma herança do pecado. Isto é uma herança do Éden. É uma herança da desobediência dos nossos pais. E a nossa natureza está aqui, cheia de vontades erradas, cheia de vontade de fazer aquilo que não agrada a Deus. Porém, muitas pessoas encaram isso com tanta naturalidade, com tanta superficialidade, que chega até a ser constrangedor. Eu tenho ficado um pouco estarrecido nos dias de hoje. Quando converso com algumas pessoas, e principalmente os mais jovens, e vejo a naturalidade como eles estão encarando aquilo que é errado, como se fosse certo. A naturalidade em que vivem de uma forma banal, como se fosse original. Incrível. Como é que um homem e uma mulher podem desejar o errado como se fosse certo? Como pode? E novamente a resposta nos remete a Gênesis 2:6. Por desejo e por poder. A mulher tomou aquele fruto, em suas mãos, com uma única coisa em mente: desejo de poder ser igual a Deus, como a serpente havia falado. Esse desejo estava aguçado no seu coração, na sua natureza naquele momento. E quando ela deu aquele fruto ao homem, e ele comeu, o pecado atingiu em cheio a central de autoridade e domínio que o homem recebera de Deus na criação. Foi atingido em cheio. Foi como se fosse um torpedo, uma bomba atômica, na central de autoridade dada por Deus ao homem. Ele perdeu o domínio pela desobediência ao que Deus havia lhe dado como autoridade, como comando de Deus, que era somente para ele. Agora a natureza do homem está decaída pela interferência maligna da serpente, está decaída por uma desobediência ao Senhor, a uma voz, a voz do Criador. Está decaída pelo orgulho. Está decaída pelo orgulho
que conduziu Satanás à queda entre os anjos. Agora, a autoridade do homem foi atingida em cheio, no centro. O homem agora está destituído da sua autoridade, do seu domínio próprio. Está errado. Está errado no âmago do seu ser, lá no seu interior, no seu íntimo de relacionamento com Deus. E isto é transferido para as próximas gerações, de geração em geração, até chegar aqui em nós, até chegar hoje, 3 de setembro de 2023. Até chegar em mim e até chegar em você que está me ouvindo, que está me assistindo agora aqui pelo Facebook. E o que se pode fazer, pastor Daniel, para mudar isso? O que se pode fazer, pastor, para que possamos mudar isso? O primeiro princípio que eu quero dizer para você é: continue ouvindo. Continue sintonizado aqui na Mega FM 879, ouvindo essa mensagem. É o primeiro passo. Podemos dar novas vestes. Podemos ter uma nova casa, uma casa nova. Podemos ter uma educação refinada. Podemos ter dinheiro. Podemos ter poder. Podemos exercitar nossa mente. Podemos exercitar nossa mente com conhecimento e dar-lhe melhores estruturas culturais. Podemos tudo isso. Mas nada disso poderá mudar a sua natureza espiritual, a sua natureza da criação lá no Éden. Nada disso. Casa nova não vai mudar, estruturas culturais não irão mudar. Dinheiro, poder, educação não vão mudar. Nada disso vai mudar essa natureza. Ela continuará aí, sendo em você a mesma natureza do homem decaído pela desobediência a Deus e pelo pecado. Mas peraí, pastor. O que vamos fazer então? De que forma podemos nos livrar disso, pastor? O homem e a mulher precisam de uma nova natureza. É preciso dar ao homem e à mulher uma nova natureza. Você precisa receber uma nova natureza. E onde e como poderão obter essa nova natureza? Pastor, me explica aí, como é que eu posso obter essa nova natureza? Porque eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho dinheiro, eu tenho influência, eu tenho poder, mas essa natureza continua. Onde eu posso, o que eu posso fazer para que eu possa adquirir essa nova natureza no meu interior? Só há uma resposta, meu querido. Só há uma resposta, minha querida. Em Jesus. Em Jesus Cristo, o Filho de Deus, você poderá receber uma nova natureza. Jesus Cristo deixou a glória do Pai e veio a esta terra, se revestiu de homem, se revestiu de natureza humana, se tornou um homem como nós, como eu e você, 100% homem, mas também
100% Deus. Ele não se despiu da sua deidade. Ele viveu e sentiu fisicamente a natureza do homem decaído. E ele resistiu a essa natureza, não pecou e não desobedeceu ao Pai, ao Criador. Ele venceu. Ele venceu. Pagou um preço alto por isso. Ele pagou com a sua vida. Ele pagou com a sua vida terrena. Ele pagou com a sua vida de homem. Mas ele venceu a morte no terceiro dia. E ele nos deu a oportunidade de recebê-lo e de mudar a nossa natureza de pecado inconsciente para uma consciência de luta para conter esse pecado. Em Cristo Jesus, sendo a habitação do Espírito Santo de Deus, nós podemos conter esta curiosidade pelo pecado, essa vontade pelo pecado, essa natureza pecaminosa que ainda habita em nós. Mas quando nós temos a Cristo, como nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nós podemos dominá-la. Entende isso? Então, esta é a resposta. Você precisa ter um encontro com Jesus, receber Jesus como seu Senhor e Salvador. E ter esta consciência que através dele, porque ele venceu a desobediência. Ele obedeceu ao Pai 100%, até a morte. Até a morte. Jesus foi até a morte, e morte de cruz, para obedecer ao Pai. E dar a nós, a mim e a você, a oportunidade hoje de combatermos essa natureza de pecado que existe em nós. Ele pagou um preço alto, pagou com a vida. Somente em Jesus Cristo, somente em Cristo, podemos mudar a nossa natureza de pecador para uma natureza de quem combate o pecado. Jesus Cristo venceu a natureza humana. Ele venceu o pecado. Aleluia. Aleluia. Ele abriu o caminho. Ele abriu o caminho para que nós, eu e você, pudéssemos também vencer essa natureza de pecado, esse desejo insano de fazer o errado, como se fosse certo. E ele mesmo disse para nós, em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Presta atenção nisso, amados, isso é grande demais, isso é precioso demais. Entendem isso? Ninguém chegará a Deus, ninguém chegará ao Pai, se não for por intermédio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Senhor, o Salvador, o vencedor do pecado. Nenhuma outra entidade venceu o pecado neste mundo, nesta terra. Somente Jesus. Somente Jesus. Então, o próprio Jesus diz, olha, ninguém virá ao Pai senão por mim. Esquece. Esquece o seu padroeiro, esquece a sua entidade, esquece a quem você está seguindo para chegar a Deus, porque você não vai chegar por aí, porque Jesus disse que ninguém vem ao Pai senão por mim, foi o que disse Jesus. Se nós estamos buscando outras entidades, outros caminhos, outras formas, nós estamos declarando que Jesus não está falando a verdade. Isso também é pecado. Isso também é uma explosão da nossa natureza decaída e pecaminosa de achar que o errado está certo. Entende isso? Você está entendendo, meu querido ouvinte? Você está recebendo essa mensagem no seu coração? Uma sociedade renovada só é possível quando há homens e mulheres renovados. Entende isso?
E é só Cristo que pode produzir essas renovações em nós, no homem e na mulher, e dar a ele uma nova natureza. Uma natureza de obediência ao que Deus nos fala. Então, esse é o momento, entregue sua vida para Jesus. Passe por esse processo. Passe por esse processo de renovação da sua natureza de pecado e desobediência, da sua natureza de achar que o errado está certo, ou de ter curiosidade pelo errado. Entregue sua vida para Jesus. E receba a sua vida de volta. Limpa, renovada, obediente, próxima de Deus. Recebe essa mensagem no seu coração. Não perca a oportunidade de receber a Jesus como seu Senhor e Salvador nesta manhã. Tenha uma semana abençoada. Grave em seu coração essa mensagem. Conduza essa semana com esta mensagem em seu coração, de forma que você possa realmente ter um encontro com Jesus e ser restaurado e ser restaurada para sempre. Amém? Que Deus te abençoe grandemente.